No jantar de aniversário da firma do meu marido, o sócio sênior ergueu a taça e disse: aos homens brilhantes que construíram esta empresa e às esposas adoráveis que ficaram em casa para que eles pudessem. Todo mundo riu. Meu marido riu mais alto. Eu sorri, coloquei a taça de champanhe na mesa e disse baixinho: toast interessante, Daniel. Especialmente porque a metodologia de design que construiu esta firma é minha. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir o gelo derretendo no copo de alguém. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar para aquela manhã em que eu ainda fingia que tudo estava bem. O despertador tocou às 5h45 e eu já estava acordada. Tinha passado uma hora deitada no escuro, olhando para o teto do quarto que meu marido escolheu sem me perguntar, no bairro que ele escolheu sem me consultar, na vida que eu havia aceitado pedaço por pedaço até não lembrar mais de ter concordado com nada disso. Meu marido ainda dormia, um braço jogado sobre o rosto, a respiração lenta e regular. Ele tinha aquele ar de homem que nunca questionou se a vida dele era realmente dele. Eu o observei por um momento. Do jeito que você estuda algo que memorizou tão completamente que não guarda mais nenhuma surpresa. E então me levantei para fazer o café dele. 2 colheres de açúcar, leite de aveia, não o comum, porque ele tinha lido algo sobre inflamação, colocado do lado direito da pia porque ele era canhoto e gostava de alcançar atravessando. Eu havia aprendido essas coisas do jeito que se aprende a geografia de um país para onde nunca planejou se mudar. Gradualmente, sem comemoração, até um dia perceber que conhece todas as estradas, mas nenhuma delas leva aonde você queria ir. Estávamos casados havia 11 anos. Eu tinha 38. Antes dele, eu havia sido alguém que valia a pena ser. Eu me formei em primeiro lugar na FAU-USP. Ganhei o prêmio de Jovens Designers Emergentes da Bienal de Arquitetura aos 24 anos, a mais jovem da história do prêmio. Recebi a oferta de uma bolsa em Copenhagen, que meu professor chamou de oportunidade única na geração. Eu disse não a tudo isso porque meu marido, na época apenas o homem que eu amava, estava começando a própria firma, e ele precisava de alguém que entendesse design em nível estrutural, alguém que pudesse ser seu ponto de referência, sua estrela norte criativa, sua base enquanto ele construía em direção ao céu. Ele precisava de mim, e eu precisava ser necessária. Essa era a parte honesta que eu não examinei até muito depois. Eu servi o café dele e escutei a casa respirar ao meu redor. No andar de cima, nosso filho ainda dormia no quarto que eu mesma pintei, um azul marinho profundo que ele escolheu de uma amostra de tinta que carregou no bolso por 2 semanas antes de decidir. Ele tinha 8 anos, tinha meus olhos e a confiança do pai, e eu esperava que as melhores partes de nós dois vivessem em algum lugar dentro dele, que ele ainda não tivesse descoberto. Meu marido apareceu na cozinha às 7, já no celular, já em outro lugar completamente. Noite grande hoje, disse. Não exatamente para mim, mas também não para ninguém no telefone. Só um anúncio para a sala. Eu sei, respondi. A gala da Harrow. Já escolhi meu vestido. Ele ergueu os olhos do celular com a surpresa leve de um homem que às vezes lembrava que a esposa existia em 3 dimensões. Certo. Só não entre em papo de design hoje à noite, tá? São contatos profissionais. Fica confuso quando você começa a explicar as coisas. Eu entreguei o café para ele. Confuso para quem? Para eles, disse ele, já se movendo em direção à porta. Eles não conhecem seu histórico. Eles só veem, sabe, o que eles veem? Ele parou. A xícara de café a meio caminho dos lábios. Eles veem minha esposa. O que é ótimo, o que é perfeito para hoje à noite. Só sorria, Circule. Deixe que eu cuido da conversa de negócios. Ele me beijou no rosto, provou o café, aprovou com a cabeça e saiu. Eu fiquei na cozinha por um bom tempo depois que a porta se fechou. Deixe-me contar o que meu marido não sabia. O que ninguém na Harrow Associados sabia, apesar de trabalhar todos os dias ao lado da evidência disso. 4 anos depois do casamento, quando a firma dele estava há 18 meses de falir, quando 3 grandes contratos haviam caído, o arquiteto-chefe havia pedido demissão para ir para um concorrente, e o banco fazia barulhos que mantinham meu marido acordado e rígido ao meu lado às 2 da manhã, eu comecei a trabalhar, não visivelmente, não com meu nome em nada. Eu tinha um espaço de estúdio que disse a ele ser para projetos pessoais, um cômodo acima da garagem que ele havia passado 1000 vezes e nunca uma vez abriu a porta para perguntar sobre.
Dentro daquele cômodo, eu tinha 2 mesas de desenho, um setup de renderização de alto nível e 11 anos de educação em arquitetura que haviam ficado quietamente fermentando no escuro. Criei um pseudônimo, A.V. Garça. Uma designer sem rosto, sem biografia em nenhum site, sem presença em redes sociais, sem endereço, só trabalho. Trabalho extraordinário enviado através do meu advogado para competições seletivas e clientes privados que valorizavam discrição. A.V. Garça ganhou a competição de Design Meridian no 4º ano da firma. O prêmio veio com um acordo de licenciamento que a Harrove e Associados adquiriu, acreditando que negociava com um independente recluso. A metodologia embutida naquela inscrição da competição, uma abordagem estrutural para integrar corredores de luz natural em construções comerciais, que reduzia custos de energia em até 30%, tornou-se a pedra angular de todos os grandes projetos da Harrove nos 7 anos seguintes. Meu marido chamava aquilo de inovação assinatura da firma dele. Ele apresentava em conferências, era fotografado em revistas de arquitetura em frente a prédios cujos ossos eu havia desenhado. Agradecia à equipe, aos mentores, a própria curiosidade incansável sobre luz e espaço. Nunca me agradeceu. Não sabia que devia. Essa foi minha escolha no começo. Eu dizia a mim mesma que estava protegendo algo. A confiança dele, nosso casamento, algum ecossistema frágil que exigia que eu permanecesse invisível para sobreviver. Dizia a mim mesma que contaria a ele eventualmente. Quando o tempo fosse certo, quando estivéssemos mais estáveis, quando eu tivesse certeza de que ele poderia segurar a verdade sem esmagar algo entre nós. O tempo nunca foi certo, e eu continuei trabalhando. A.V. Garça concluiu 12 projetos em 7 anos. 4 deles ancoravam o portfólio da Harrove. As taxas de licenciamento de propriedade intelectual passavam por uma holding que meu advogado me ajudou a criar. Meu pai havia me deixado uma pequena herança quando morreu o suficiente para começar algo, e eu a havia crescido quietamente até algo substancial. Meu marido achava que a herança tinha ido para pagar a hipoteca. Tinha ido em parte. O resto tinha virado uma base. Eu tinha 38 anos e possuía mais do sucesso do meu marido do que ele podia imaginar. Ele não sabia. Os sócios dele não sabiam. A comunidade de arquitetura que havia tornado A.V. Garça algo como uma lenda, uma figura misteriosa sobre a qual as pessoas especulavam ocasionalmente em eventos da indústria, não sabia. Até a noite da gala da Harrove, onde o sócio sênior dele decidiu me transformar em piada. Daniel Whitmore nunca havia gostado de mim. Ele era o tipo de homem que organizava o mundo em útil e decorativo e havia me colocado na 2ª categoria na noite em que meu marido nos apresentou. Tinha 52 anos, cabelos prateados, possuía o bronzeado permanente de quem tem casa de veraneio em Angra dos Reis, e era completamente certo de que sua certeza sobre as coisas era o mesmo que estar certo sobre elas. Ele me encontrou perto da estação de Champagne às 20h15, 20 minutos dentro de um evento para o qual eu havia passado 3 horas me preparando de maneiras que ninguém notaria ou agradeceria. Eu havia coordenado o catering porque meu marido tinha esquecido. Tinha confirmado o setup de áudio e vídeo porque a assistente dele era nova. Tinha garantido silenciosamente que os modelos de arquitetura exibidos ao longo da parede leste estivessem posicionados nas linhas de visão que eu sabia, por experiência, ficarem melhores sob a iluminação particular da sala. Ninguém sabia que eu tinha feito qualquer coisa disso. Corria suavemente, e suavidade é invisível. Margaret, disse Daniel, usando meu nome do jeito que as pessoas usam móveis, funcionalmente, sem afeto. Você está bem? Aproveitando a festa? É um evento lindo, respondi. Ele sinalizou para um garçom, pegou 2 taças, me ofereceu uma com a performance de alguém demonstrando a própria cortesia. Sabe, eu estava dizendo a alguém que o Ryan é a espinha dorsal deste lugar. 11 anos vendo ele construir isso do nada. Homem notável ele é. Eu concordei porque ele estava no caminho dele e porque eu o havia feito assim, do meu jeito. Você deve estar orgulhosa, disse Daniel. E aí estava o tom que significava que a frase não era na verdade um elogio a mim. Apoiando ele através de tudo isso, os anos magros especialmente, isso é uma contribuição real, sabe? Do tipo que as pessoas não falam o suficiente. Pode ser, qual é a palavra? Limitante.
Uma mulher com sua formação, ficando em casa, cuidando do lado doméstico. Você algum dia desejou ter feito mais com o diploma de arquitetura? Ele inclinou a cabeça, genuinamente curioso do jeito de alguém que acha insetos interessantes sem se importar se eles vivem. Eu me mantenho ocupada, respondi. Ah, tenho certeza. Ryan mencionou que você faz alguns desenhos, pequenos projetos pessoais. Isso é bom. Importante ter um hobby quando você não está, sabe, trabalhando. Ele sorriu para alguém por cima do meu ombro, já meio saído da conversa que ainda ocupava. É só que, e eu digo isso com gentileza, às vezes me pergunto se o Ryan carrega um pouco demais nos ombros. Se ele tivesse uma parceira mais igual profissionalmente, alguém da área, alguém que realmente entendesse a pressão. Ele se conteve, sorriu de novo. Mas nem todo casamento pode ser um encontro de iguais, não é? Algumas pessoas são construtoras, algumas pessoas são apoiadoras, ambas necessárias. Ele ergueu a taça para a sala. Aos homens brilhantes que construíram esta empresa, disse alto o suficiente para puxar o grupo próximo de colegas para o momento. E às esposas adoráveis que ficaram em casa para que eles pudessem. A risada foi genuína. Meu marido, a 3 metros de distância, conversando com um cliente que eu pessoalmente havia apresentado a ele 18 meses antes, riu com todo o corpo. Eu coloquei a taça na mesa. Toast interessante, Daniel, disse. Minha voz estava calma do jeito da água que ficou muito parada por muito tempo, especialmente porque a metodologia de design que construiu esta firma é minha. O silêncio se moveu pela sala em uma onda. O sorriso de Daniel ficou no rosto dele do jeito que uma bandeira fica erguida depois que o vento para, sustentada por estrutura, não por algo vivo. Desculpe, A.V. Garça, eu disse. A metodologia Meridian, o sistema de corredores de luz no prédio Ricks, o framework de distribuição de cargas que vocês usaram na Torre Pacífico Oeste, os princípios de integração natural por trás do complexo Solaris. Todos meus. Eu venho licenciando eles para esta firma há 7 anos, através de uma holding chamada Clearwater EP. A equipe jurídica de vocês tem enviado os pagamentos para uma caixa postal em São Paulo. Alguém deixou cair algo na cozinha. O som foi muito claro. Meu marido tinha se virado. O rosto dele era uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não raiva, não confusão. Algo anterior a ambas. Algo que parecia o momento antes de uma pessoa entender que o chão mudou sob os pés dela. Isso não é. Daniel começou. Eu tenho as datas originais de registro, eu disse. As submissões da competição com entradas carimbadas por data, 11 anos de correspondência entre A.V. Garça e o departamento jurídico da Harrove, nenhuma das quais meu marido foi copiado porque a firma de vocês lida com licenciamento de IP através de um canal administrativo separado. Eu olhei diretamente para ele. Os próprios protocolos de vocês protegeram meu anonimato melhor do que eu teria conseguido sozinha. Meu marido disse meu nome, só meu nome, baixinho, do outro lado da sala. Eu ainda não olhei para ele, não estava pronta. Isso é loucura, disse Daniel. Sua certeza não o havia deixado, mas havia se rearranjado em algo defensivo. Uma parede em vez de uma paisagem. Você está fazendo uma cena em um evento profissional. Você fez um toast, eu disse. Eu respondi. Isso é uma conversa, não uma cena. Uma mulher perto do bar eu a reconheci como uma das associadas juniores. Alguém com quem eu havia falado em 3 eventos anteriores, alguém cujo nome eu lembrava e cuja carreira eu havia acompanhado silenciosamente tinha o celular na mão. Eu notei do jeito que se nota o tempo mudando. Eu me desculpei e caminhei até o guarda-volumes. Meu marido me alcançou no lobby, a mão no meu braço, a voz baixa e rachada de um jeito que eu só tinha ouvido uma vez antes, quando o pai dele morreu. Margaret, o que acabou de acontecer? Uma conversa, eu disse. Você disse a metodologia. Ele parou, começou de novo. A.V. Garça é você. Sim. Há quanto tempo? 7 anos de licenciamento. 11 anos de trabalho. Ele soltou meu braço. Eu observei processar aquilo do jeito que se observa um prédio assentando. Pequenos movimentos quase imperceptíveis. Isso significa que algo fundamental mudou. Por que você não me contou? Essa era a pergunta que eu carregava a resposta havia muito tempo. Porque no primeiro ano eu tive medo de que você se sentisse ameaçado. No segundo ano, eu tive medo de que tivesse passado tempo demais para eu voltar para mim mesma,
sem quebrar algo. No terceiro ano, eu parei de ter medo daquelas coisas e comecei a ter medo de outra coisa, que se você soubesse, você faria sobre você. Que você diria, nós fizemos isso juntos, do jeito que você sempre diz, nós, quando quer dizer eu. E eu perderia a única coisa na minha vida que era inteiramente minha. Ele me encarou. Você riu, eu disse. 5 minutos atrás, quando Daniel chamou as esposas de decorativas. Você riu. Isso. Foi só você riu, eu disse de novo. Não com raiva, só nomeando. Do jeito que você nomeia uma coisa para torná-la real. Eu peguei meu casaco e fui para casa liberar a babá. Minha advogada, Christine, chegou às 9 da manhã seguinte com café e a energia particular de uma mulher que estava esperando algo se tornar acionável. O vídeo tem 40.000 visualizações, ela disse, colocando o laptop na minha mesa da cozinha. A associada Júnior havia postado. Não a conversa inteira, só o toast de Daniel e minha resposta. 17 segundos. A legenda dizia: ela ficou em casa para que ele pudesse construir a carreira dele, exceto que ela construiu. O acordo de licenciamento de IP vence em 6 semanas, disse Christine. A Clearwater IP pode recusar a renovação. Sem a metodologia Meridian e seus derivados, a Harrowve perde a base técnica dos últimos 4 grandes contratos. Eles teriam que renegociar do zero ou licenciar de um concorrente. Eu não quero destruir a firma, eu disse. Há 43 funcionários que não tiveram nada a ver com o toast do Daniel. Christine assentiu. Ela me conhecia bem o suficiente para não discutir. Então o que você quer? Eu havia pensado nisso durante as longas horas quietas depois que coloquei meu filho na cama, sentada no meu estúdio acima da garagem com as luzes apagadas, escutando o bairro se acomodar. Crédito, eu disse. Crédito real. A.V. Garça, sou eu, e eu quero isso registrado publicamente no portfólio da firma, nas histórias das competições, na imprensa de arquitetura. Eu envolvi as mãos na xícara de café. E eu quero o Daniel fora. Não destruído, só fora de qualquer coisa que tenha meu nome ligado. E Orion? Eu fiquei quieta por um momento. Essa é uma conversa diferente, eu disse. Meu marido veio me encontrar no estúdio aquela noite. Ele ficou na porta olhando para minhas mesas de desenho, meu setup de renderização, a parede coberta de esboços de trabalho e amostras de materiais, e 11 anos do trabalho que eu havia escondido dele. Ele olhou para aquilo por um longo tempo sem falar. Eu não sabia que isso existia, disse finalmente. Ozai, esse é o lugar para onde você vai quando diz que está trabalhando em projetos pessoais. Sim. Ele atravessou o cômodo devagar, do jeito que você se move em um espaço que reorientou tudo o que você achava que entendia. Parou em frente a um grande rendering preso na prancheta. Uma versão inicial do que se tornou o Complexo Solaris, minha caligrafia nas margens datada de 4 anos atrás. Isso esteve na capa da Architectural Review, disse ele. Eles chamaram de mudança de paradigma. Sim. E você só. Ele parou. Você estava aqui fazendo jantar e indo às reuniões da escola e planejando nossas férias, e você também estava... Sim. Ele se virou para olhar para mim. Estou tentando entender como eu perdi isso. Você não olhou, eu disse. Não cruel, só preciso. Você nunca abriu esta porta. Eu não tranquei. Ele se sentou no banco junto à minha segunda mesa de desenho, a que eu usava para esboços iniciais, a que tinha uma marca na perna do tempo em que eu a havia movido com pressa e batido no batente da porta. Ele se sentou com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa. E eu o observei fazendo o trabalho difícil de se ver claramente pela primeira vez em anos. O Daniel vai lutar contra a reivindicação de IP, disse ele. Deixe ele, respondi. As datas originais de registro são inequívocas. Ele vai dizer que você usou recursos da firma. Eu tenho 11 anos de contas de luz deste estúdio, meu próprio equipamento, minhas próprias licenças de software. Christine tem tudo. Ele ficou quieto por um tempo. Você poderia ter me contado, disse. Eu sei que você disse porque não contou, mas nós somos casados. Margaret, qualquer coisa que eu tenha feito, qualquer coisa que eu tenha sido, você poderia ter me contado. Eu poderia? Perguntei. Não para feri-lo, genuinamente perguntando. Me diga honestamente, se eu tivesse vindo até você no ano 2 e dito, eu tenho projetado sob um pseudônimo e você tem construído sua firma sem saber no meu trabalho, o que você teria feito? Ele abriu a boca e fechou.
Foi o que eu pensei, eu disse. A cobertura da imprensa veio em 3 ondas. A primeira foi o vídeo, que passou de contas de nicho de arquitetura para feeds de interesse geral em 24 horas. A segunda foi o anúncio de Christine, distribuído simultaneamente para 6 publicações do setor, identificando formalmente A.V. Garça como Margaret Chan Harrove e documentando o corpo de trabalho. A terceira foi a resposta de mulheres principalmente, embora não só mulheres, pessoas que enviaram e-mails para o endereço da Clearwater IP, que eu havia tornado público. Pessoas que escreveram cartas longas e cuidadosas sobre reconhecimento e invisibilidade e a matemática do sacrifício. Uma professora da FAU-USP escreveu para dizer que vinha usando a metodologia Meridian de A.V. Garça em seus seminários de pós-graduação havia 3 anos. Ela queria permissão para atualizar o currículo dela para incluir minha biografia completa. Uma mulher em Florianópolis escreveu para dizer que tinha o próprio estúdio acima da garagem. O marido dela nunca havia aberto a porta também. Daniel emitiu uma declaração chamando a situação de mal-entendido. O emprego dele na Harrove e Associados terminou silenciosamente 2 semanas depois. Meu marido assinou a papelada de rescisão. Meu filho, que tinha 8 anos, e portanto entendia as coisas do jeito que crianças de 8 anos entendem completamente, sem os filtros que os adultos usam para tornar a realidade mais confortável, chegou da escola uma sexta-feira com um desenho que havia feito no tempo livre. Era um prédio, todo ângulos e luz, com uma figura em pé na frente. Embaixo, na letra dele, minha mãe fez este aqui. Eu coloquei na mesa de desenho onde pudesse ver enquanto trabalhava. A situação da Harrove se resolveu de um jeito que não satisfez ninguém completamente e não decepcionou ninguém catastroficamente. O que Christine me disse ser a definição de um bom desfecho jurídico. O acordo de licenciamento de IP foi renegociado com a Clearwater em meu nome, divulgado. O portfólio da firma foi atualizado. A metodologia Meridian foi recreditada em 4 arquivos de competições. Meu marido e eu nos movíamos pela casa como 2 pessoas aprendendo uma nova língua no mesmo espaço, cometendo erros, corrigindo-os, ocasionalmente dizendo a coisa certa por acidente. Ele começou a cozinhar aos domingos. Não bem, mas consistentemente. Ele perguntava sobre meus projetos e escutava as respostas sem redirecionar a conversa para si mesmo. Ele ainda esquecia coisas. Ainda era às vezes o homem que havia rido do toast de Daniel. E eu não tinha certeza de que aquele homem havia ido embora completamente, ou se ir embora completamente era algo que eu precisava que ele fosse. Algumas manhãs eu fazia o café dele. Algumas manhãs ele fazia o meu. A professora da FAUSP me convidou para dar uma palestra convidada no outono. Eu aceitei. Em pé na frente de uma sala cheia de alunos que sabiam meu nome e meu trabalho, e nada sobre meu casamento ou meu filho, ou os 11 anos que eu havia passado acima de uma garagem, me tornando real no escuro. Foi a coisa mais estranha e mais descomplicada que eu havia sentido em mais tempo do que eu conseguia calcular precisamente. Depois uma aluna se aproximou de mim, jovem do 1º ano, a confiança incerta e específica de alguém que sabe que é capaz, mas ainda não foi dito. É verdade que você simplesmente parou depois de ganhar o prêmio de jovens designers e depois voltou? Eu não parei, eu disse. Eu só fiz em algum lugar onde ninguém podia ver. Ela pensou nisso. Valeu a pena? Eu olhei para ela por um longo momento, para o rosto jovem dela e todo o futuro não escrito, e pensei no desenho do meu filho na mesa de desenho, e na herança do meu pai crescida em algo que ele teria reconhecido, e no meu marido aprendendo a cozinhar aos domingos, e nas 43 pessoas ainda empregadas na Harrove, porque eu havia escolhido reconstrução em vez de ruína. Pensei na noite da gala, e no toast de Daniel, e no jeito que minha voz havia soado no momento em que parei de engoli-la. Não, eu disse, mas eu terminei com valeu a pena como pergunta. Eu só estou fazendo agora. Ela assentiu devagar, do jeito que as pessoas assentem quando estão arquivando algo para depois. Eu dirigi para casa através do escuro precoce, passando pelas casas com suas janelas acesas, e o que quer que estivesse acontecendo dentro de cada uma delas que ninguém de fora podia ver. Eu entrei na garagem, e a luz do estúdio acima da garagem estava acesa, o que significava que meu filho havia subido lá para fazer o dever de casa do jeito que ele havia começado a fazer ultimamente, porque dizia que gostava do cheiro. Eu fiquei no carro por um momento antes de entrar.
Eu não havia chegado a alguma praia limpa onde tudo fazia sentido. Os anos ainda estavam atrás de mim. As escolhas ainda eram as escolhas que eu havia feito, até mesmo as que eu havia sido manobrada para fazer, porque em algum ponto, uma coisa que você permite se torna uma coisa que você escolheu. E a linha entre elas é onde você tem que fazer as pazes consigo mesma. Mas eu sabia algo agora que não sabia na manhã antes da gala ou na manhã antes daquela, ou nos 11 anos de manhãs em que eu havia feito o café dele e alisado a arquitetura invisível dos dias dele. Eu sabia que a luz estava acesa no meu estúdio e meu filho estava lá em cima fazendo o dever de casa, e em 6 semanas eu ficaria em pé na frente de uma sala e diria meu nome e diria completamente: eu entrei. Se esta história te fez sentir algo, curta agora e me conte nos comentários qual foi o momento que te pegou mais. Não perca o que vem a seguir. Inscreva-se e ative as notificações para estar lá quando sair.